Vamos falar da nossa Parashat Shavua, Parashá Vayera. Já vamos ver o que significa a palavra Vayera e o que está acontecendo aqui na nossa Parashá. E vamos ver alguns pontos muito importantes aqui do que a Torá está ensinando nesse Sefer Bereshit, que, como a gente já falou nas aulas anteriores, é um Sefer um pouco diferente de todos os outros Sfarim aqui da Torá, já que ele vai trazer mais histórias do que realmente as mitzvot, os comandos de Deus na prática, e tudo isso, óbvio que está Tudo isso é ideia de Deus para transmitir também muitos ensinamentos práticos para a gente colocar no dia a dia, de comportamento, de como fazer as coisas da maneira correta, através da observação do comportamento dos nossos antepassados, principalmente dos nossos patriarcas, e daqui a gente vai aprender um conceito muito importante que mais do que tudo a gente aprende com os exemplos, quer dizer, mais do que um comando direto, o exemplo que a gente dá para as pessoas é a melhor maneira da gente ensinar, por isso que é tão importante a gente repassar todos os anos os detalhes da vida de Abraham, da vida de Isaac, da vida de Yaakov e os filhos dele, porque através de cada detalhe aqui do comportamento deles, a gente vai pegar lições de vida muito importantes. Então, aqui aparece, começa a Parashá com as palavras Vayera elav Hashem Belonei Mamre. Deus apareceu para Abraham Avinu nas planícies de Mamre. Mamre é o nome de um dos amigos de Abraham Avinu. Ele tem 3 amigos que a Torá chama eles de Bnei Brit. Eles têm um pacto aqui com o Abraham Avinu, são pessoas que estão sempre ajudando Abraham Avinu. E o Mamré, os nossos sábios falam que foi quem incentivou muito Abraham Avinu a poder passar no teste que a gente terminou a Parashá da semana passada, Parashá Lech Lechá. A gente terminou com o teste do Brit Milá. Qual que é o grande teste do Brit Milá? Primeiro que é um senhor de 99 anos de idade, ele tem que fazer o seu próprio Brit Milá, quer dizer, deve ter sido extremamente doloroso todo esse processo, mas o principal ponto, a principal dúvida, isso a gente vai pegar, é impressionante, talvez o ponto em comum de todos os testes que Abraham Avinu teve na vida, cada teste vai testando ele em áreas diferentes, quer dizer, se fosse tudo na mesma área, obviamente Deus não ia precisar mandar 10 testes diferentes, cada teste vai testando uma área diferente da vida de Abraham Avinu e mostrando para ele que ele tem um potencial. Qual era o ponto em comum de todos os testes? Deus quer ver se Abraham Avinu vai fazer o comando de Deus exatamente como Deus falou para ele, ou se ele vai começar a fazer contas e querer fazer melhor do que Deus pediu, que é a fonte de todos os erros que a gente acaba cometendo no dia a dia. Deus fala para fazer de um jeito e a gente acha que a gente tem sabedoria suficiente para discordar de Deus e fazer diferente e achar que mesmo assim ainda as coisas vão dar certo na nossa vida. Então não dá se a gente não faz exatamente como Deus pediu, mesmo quando parece ilógico, mesmo quando parece que as consequências vão ser negativas, não existe consequência negativa de fazer o que é certo. Sempre que a gente faz o que é bom, o que é certo, as consequências vão ser boas, mesmo quando parece uma coisa completamente ilógico. Então, aqui um ponto em comum, por exemplo, no teste do Lech Lechá, que a gente falou na semana passada, ou no teste do Brit Milá, ou no teste finalzinho da nossa Parashá dessa semana, que é a Keidat Yitzhak, o Abraham Avinu, ele tem em diferentes áreas, ele está sendo testado, mas o ponto em comum é: será que se eu fizer a vontade de Deus, não vai sair uma coisa negativa? Por exemplo, no Lech Lechá, a gente explicou semana passada, tem um teste social aqui, olha, eu estou tentando influenciar as pessoas para andarem no caminho de Deus e, de repente, eu vou me comportar como um louco, que vou embora de casa sem saber para onde eu estou indo, sem ter nem ideia por que eu estou indo para lá. No Brit Milá, qual era exatamente o teste de Abraham Avinu?
Fora, obviamente, o teste físico, não é fácil. Para a gente, olhando de fora, parece tudo muito simples, mas alguém com essa idade passar por essa dor, passar por uma cirurgia na prática, que era o Brit Milá, isso já tem, obviamente, a sua própria dificuldade, mas fora isso, aqui ele estava com muito medo, porque o Brit Milá é a última mitzvah que falta para Avraham Avinu ele cumprir toda a Torá. O que significa isso? Avraham chegou no entendimento intelectual de todas as mitzvot da Torá. Por exemplo, está escrito que ele comia matzot na época de Pesach. Então, quando ele está preparando aqui, está escrito que ele preparou matzot e o Lot também, o sobrinho dele, quando vai receber os beduínos na casa dele, também vai preparar matzot. Por que eles estão comendo matzot? Então, os nossos sábios explicam porque era Pesach. Espera aí, Pesach nem aconteceu, eles nem foram para o Egito. Avraham já entendeu o conceito espiritual que é comer matzá em Pesach. Deus depois vai vestir com uma roupa do mundo material, que é a saída do Egito, sem dar tempo de esperar a massa fermentar, mas o conceito espiritual de comer matzá em Pesach, Avraham Avinu já entendeu. Então, a única mitzvah que ele ainda não conseguiu cumprir é a mitzvah de Brit Milá, porque Brit envolve duas partes. Então, como que Avraham ele pode cumprir a mitzvah de Brit Milá antes de Deus ordenar para ele que ele deve fazer esse pacto? O pacto envolve Avraham, envolve Deus, então ele teve que esperar Deus ordenar para ele que ele fizesse o Brit Milá. Então ele ficou com muito medo que quando ele completasse a última mitzvah que faltava, que ele vai se desconectar espiritualmente do resto da humanidade e não vai conseguir mais influenciar as outras pessoas. Ele foi se aconselhar com seus 3 amigos: o que eu faço? Eu faço o Brit Milá com o risco de não conseguir mais ajudar as pessoas, não faço o Brit Milá, e até que veio os 3 amigos, Avner, Eshkol e Mamré. O Avner e o Eshkol falou: olha, talvez realmente melhor você não fazer, porque se você fizer, talvez realmente você vai deixar de ajudar pessoas. E o Mamré virou para ele e falou: olha, Abraham, se Deus pediu para você fazer, é porque esse é o melhor. Quer dizer, Deus, mais do que você quer trazer pessoas para se conectar com ele, Deus quer que as pessoas se conectem com ele. Então, ele não ia te pedir uma coisa que vai ser negativa. Ele sabe as consequências de tudo. Se ele te pediu para fazer o Brit Milá, esse é o melhor. E Avraham Avinu, ele escutou o Mamré, e é por isso que o Mamré recebe, no começo da nossa paraxá, recebe uma menção honrosa, que Avraham estava sentado e Deus apareceu. Então, Vayerá significa apareceu, Deus apareceu aqui para Avraham Avinu nas planícies de Mamré. E o último teste da Torá também, estamos usando esses testes só como exemplos, mas a maioria dos testes é sempre o mesmo ponto. Deus quer ver se Avraham Avinu vai fazer o que ele pediu, mesmo que pareça ilógico, mesmo que não tenha sentido. O teste da fome também, Deus prometeu uma coisa para Avraham: olha, sai da tua casa, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te dar brachá, vou te dar fartura, vou fazer de você um grande povo. Quando ele chega lá em Eretz Canaan, em Eretz Israel, Deus vira para ele e dá uma seca, manda uma fome, não tem comida. E Abraham ele poderia questionar Deus: cadê a comida? Cadê a brachá? Cadê tudo que você me prometeu? Em nenhum momento ele questiona. Se é isso que Deus quer de mim, esse é o melhor, eu não vou questionar, eu não vou perguntar. Se ele me falou que aí que para vir para cá que eu vou ter brachá, eu vou vir para cá e essa brachá vai vir mais cedo ou mais tarde. Não preciso questionar Deus, eu não preciso ensinar a Deus como se trabalha. Então, Abraham, ele vai passando todos os testes por causa dessa imuná. Faz o que Deus pediu e isso vai dar certo, mesmo que pareça, vai contra a lógica, vai contra as estatísticas. A gente não vive de acordo com estatísticas, a gente vive de acordo com a nossa Torá. Esse é o manual de fazer o que é certo. Na Keidat Yitzhak, no sacrifício de Yitzhak, é a mesma coisa. Óbvio, tem o teste emocional, aqui ele vai sacrificar o próprio filho dele. Tem o teste social, ele ia contra as pessoas fazer uma idolatria da época chamada moler, que era passar o próprio filho no fogo, e de repente agora vão perguntar: cadê o Yitzhak? Ah, eu sacrifiquei porque Deus pediu. Peraí, você é um hipócrita, Abraham. Como assim?
Você fala para a gente não sacrificar o nosso filho e você sacrifica o teu? Não faz sentido, não tem lógica. E fora isso, Abraham está treinando Isaac para ser o seu sucessor em trazer o conceito de Deus único para o mundo inteiro, um mundo que ainda é dominado pela idolatria. Espera aí, se eu sacrificar o meu filho Isaac, o que vai ser do mundo? O que vai ser do nome de Deus? Mas, mais uma vez, ele passa no teste, ele se levanta, vai Yashkem Abraham Baboker, ele madruga para cumprir Baruch Hashem, a vontade de Deus. Então, esse é o ponto em comum aqui dos testes de Abraham Avinu, de querer fazer melhor do que Deus pediu. Então, a gente tem que fazer exatamente o que Deus pediu. Não tem melhor do que Deus pediu, mesmo quando não faz sentido, quando não tem muita lógica. É isso que Deus quer e vai dar certo. A gente sabe de alguns erros da Torá que justamente aconteceram por esse cálculo. Vamos dar 2 exemplos que tiveram consequências trágicas. Adam Arishon, Deus dá um comando direto para ele, não come desse fruto. Adão faz cálculos, olha, eu vou fazer melhor que Deus pediu, eu vou comer só para cair espiritualmente, para depois me arrepender e chegar num nível mais alto. Não é isso que Deus te pediu. Olha a consequência para o mundo, morte, dificuldade de sustento, tudo isso é por causa do erro de Adam Arishon, fomos expulsos do Gan Eden e vamos ter uma vida muito mais difícil e chegar na perfeição agora vai ser muito mais difícil. Tudo isso é consequência das contas de Adam Arishon. E a mesma coisa, Moshe Rabbeinu, quando ele bate na pedra, uma das explicações, óbvio que é um assunto que tem muitos comentaristas, dá para a gente se aprofundar exatamente qual era a motivação de Moshe Rabbeinu, alguém que é um Eved Hashem, faz tudo o que Deus pede, mas aqui ele também foi fazer cálculos. Deus pediu para ele falar com a pedra, ele escutou pessoas do povo zombando dele, falando, esse Moshe, ele não é de nada, esse Moshe aí, na verdade, é um conhecedor do deserto, ele sabe onde tem pedras com água acumulada dentro, eu quero ver ele tirar água da pedra que a gente escolher, não a que ele vai escolher. Deus comandou para ele qual pedra era para ele falar, isso ia ser um Kiddush Hashem, está escrito que, na verdade, quando ele falasse com aquela pedra, ia sair água de todas as pedras do deserto. Moshe não sabia disso, só Deus sabia disso. Quando ele escuta as pessoas zombando, ele fala, olha, eu tenho agora que tomar uma decisão, porque se eu falar com a pedra que Deus me pediu, as pessoas não vão acreditar em Deus. Então, às vezes é melhor não fazer o que Deus pediu, porque vai ser bom para ele. Vou santificar o nome dele, eu vou tirar a água da pedra que as pessoas querem que eu tire água, e isso vai santificar o nome de Deus. E não deu certo, nunca dá certo a gente não fazer exatamente o que Deus pediu. Às vezes a gente tem essa ilusão que Deus pediu de uma maneira, mas eu não vou fazer e vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é tão óbvio quanto a gente pegar o manual de instruções de um equipamento, porque a Torá, afinal de contas, é o manual de instruções. Então, se está escrito na Torá, da mesma maneira que no manual de instruções, vem escrito, olha, não liga o equipamento na tomada de 220. A pessoa começa, olha, se no 110 funciona, vai funcionar 2 vezes melhor no 220. Não é assim os cálculos. Se funciona no 110 ou se ligar no 220, você vai queimar a máquina. Você não vai fazer melhor do que o fabricante ele te ensinou no manual de instruções. É isso que a gente acaba fazendo na prática. A gente liga no 220 o que era 110 e quando dá errado, a gente não entende por que deu errado, já que a minha lógica ela estava fazendo sentido. A gente não vive de acordo com a lógica, a gente vive de acordo com o que está escrito na Torá. Deus deu para a gente sabedoria, para a gente entender, para a gente se aprofundar nas coisas, mas não para ir contra o que ele pediu explicitamente para que a gente fizesse na Torá. O que significa aqui que Hashem ele apareceu para Avraham Avinu nas planícies de Mamré, Belonei Mamré, Veu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom, ele está sentado na porta de casa, no calor do dia. Urash explica para a gente, esse é o 3º dia depois do Brit Milá. O Brit Milá terminou no final da Parashá da semana passada, estamos no 3º dia do Brit Milá, que é o dia mais doloroso. Qual é a prova que é o dia mais doloroso?
quando os filhos de Jacó, eles estão lá, quando Jacó está voltando para casa com todos os filhos, e a Diná é sequestrada, 2 filhos de Jacó, Shimon e Levi, eles ficam revoltados com o sequestro da Diná pelo príncipe Shem, da cidade, a cidade também tinha o nome de Shem, então eles querem matar toda a cidade. Como eles fazem? Eles propõem, eles têm um plano de propor que toda a cidade se convertesse para que o Shem pudesse se casar com a Diná. Para se converter, eles teriam que fazer o Brit Milá. Todo mundo topa fazer o Brit Milá na cidade, porque eles viram que eles vão ganhar com isso, que dessa maneira eles vão poder se casar com a família do Yaakov, e também estavam de olhos nos bens do Yaakov, que voltou muito rico da casa de Lavan, e todo mundo topou a ideia, toda a cidade fez Brit Milá, e está escrito na Torá que no terceiro dia, Shimon e Levi se levantaram e mataram a cidade inteira, porque é o dia que tem mais dor, que a pessoa está mais fraca, que ele está mais vulnerável. Então, aqui também Abraham está no terceiro dia do Brit Milá, e ele não tem forças nem para ficar de pé, ele está sentado na porta da tenda, no calor do dia. Deus fez o dia ficar muito quente para que não venha ninguém atrapalhar Abraham Avinu, mas ele não quer ficar deitado, dói mais para ele. Olha o que é Ahavat Chesed, o amor pela bondade, dói mais para Abraham Avinu não ter convidados em casa. Ele manda o Eliezer, o servo dele, para procurar se tem convidados. Ele está estranhando, todo dia tem convidados, mas Deus fez o dia ficar muito quente para não vir ninguém atrapalhar Abraham. Ele manda o servo dele, o servo volta de mãos vazias. Abraham, não tem ninguém na rua hoje, está estranho, talvez esse calor fora do normal. E Abraham, ele não se contenta, ele vai para a porta de casa, ele quer receber convidados, não importa o que aconteça, ele quer ir lá porque talvez vai passar alguém e ele vai poder ter essa oportunidade. Deus vê que ele está sofrendo de não fazer bondade e Deus vai mandar para ele 3 anjos vestidos de beduínos, né, fantasiados aqui de beduínos, para ele poder cumprir a mitzvah de Achnasat Orhim, de receber os convidados. Mas Deus apareceu aqui para Abraham, não foi para dar uma profecia para ele. Normalmente, quando Deus aparece, é para dar uma profecia para alguém. Não é o caso. Vayera Eilav Hashem Belonei Mamre. Deus apareceu para Abraham nas planícies de Mamre. Para quê? Deus está cumprindo pessoalmente uma importantíssima mitzvah da Torá chamada Bikur Holim, visitar os doentes. A gente tem uma mitzvah da Torá, faz parte aqui das mitzvot de Ahavat Chesed, de amor pela bondade, é visitar um doente. Qual que é a ideia? Por que é tão importante essa mitzvah que Deus está dando o exemplo pessoal? Eu, pessoalmente, vou ir visitar Abraham Avinu no dia de mais dor, no dia de mais sofrimento. Por que isso? Quando a gente visita uma pessoa doente, tem 3 propósitos principais essa visita, e tem que lembrar disso para a gente poder cumprir a mitzvah de maneira completa. Primeira coisa é para saber se o doente precisa de alguma coisa. Por mais que dá para eu fazer um telefonema, dá para ligar para o doente, óbvio, se eu não posso ir pessoalmente, eu não estou isento de pegar o telefone e ligar para o doente, ligar para o parente, ver se ele precisa de alguma coisa. Mas se eu vou pessoalmente, óbvio que é muito melhor, a pessoa pode se abrir com a gente, pode falar se realmente ela precisa de alguma coisa, ou às vezes a gente até pode perceber, a pessoa está com vergonha de pedir e você pode perceber que falta alguma coisa para ela, ou que a pessoa não está sendo bem atendida no hospital e falta serviço, falta comida, falta alguma coisa, e a gente pode cuidar das necessidades do doente num momento que ele está vulnerável e que muitas vezes ele não vai conseguir sozinho cuidar das suas próprias necessidades. Então, esse é o primeiro ponto, a gente ir pessoalmente, sempre que possível, para ver o que o doente precisa. O segundo ponto, normalmente, quem está doente, ele acaba ficando um pouco mais triste, quer dizer, até às vezes, um pouco de depressão, a pessoa está sozinho no quarto, está doente, ele não sabe, às vezes, uma doença mais difícil, ele não sabe quando ele vai sair. Normalmente, a pessoa está mal, a pessoa ela acaba, às vezes, Deus nos livre até se entregando para a doença,
Por quê? Porque ela está realmente chateada, está deprimida, tanto que existe o conceito hoje em dia dos doutores da alegria. Qual que é a ideia que está por trás disso? Quando você alegra uma pessoa, o corpo dela funciona melhor, as defesas do corpo. Não quer dizer que se a pessoa está rindo, então os anticorpos dela agora vão fazer milagres. Mas o corpo reage de uma maneira positiva quando a gente está otimista, quando a gente está bem, quando a gente está feliz. Quando eu visito um doente, ele se sente querido, ele sente que as pessoas gostam dele. Então, alguém que o tempo inteiro vão pessoas no quarto, ele vê como ele é querido, isso dá vida para essa pessoa, isso mostra para a pessoa o quanto ele é importante, isso ajuda a pessoa a querer sair daquela situação difícil e Bezrat Hashem melhorar. Isso acaba ajudando psicologicamente e a gente sabe que o psicológico tem uma ação muito forte também em todo o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente visitar um doente, literalmente, a gente pode estar dando vida para a pessoa, ajudando a pessoa a se levantar. Teve uma vez uma história real, de um menino nos Estados Unidos. Ele estava com uma doença muito grave e os médicos já estavam meio desenganando já a família, não tem mais muito o que fazer. E certo dia chega uma professora que foi contratada, ele estava muitos dias sem ir para a escola, e era uma professora de inglês, da parte de gramática, e ela foi chamada lá para dar aula para o menino lá no hospital, e ela saiu de lá muito mal de ver a situação que o menino está. Ela tentou dar a melhor aula que ela podia, ensinar os advérbios, substantivos e não sei o quê, e ela saiu de lá mais um pouco desesperançosa de ver a situação daquela criança. No dia seguinte, ela vai de novo, já ela não estava nem com vontade de ir de novo, mas insistiram para ela. Quando ela chega lá, a enfermeira-chefe vira para ela e fala assim: o que você fez com esse menino? E ela já ficou na defensiva, falou: não fiz nada, eu só dei a aula. Ela já achou que aconteceu alguma coisa grave, e a enfermeira repete a pergunta: o que você fez com esse menino? Desde ontem ele começou a reagir ao tratamento, começou a acontecer um milagre, ele está melhorando a saúde dele, e realmente assim foi. Só que essa professora não entendeu, ela não fez nada. Ela deu uma aula sobre advérbio, sobre substantivo, então ela falou: não sei o que aconteceu. E Baruch Hashem, quando o menino ele melhorou, ele contou que aquele dia que veio a mulher, enquanto ele estava lá no hospital, ele mesmo já tinha se desenganado, ele já tinha escutado os médicos cochichando, ele viu a cara de enterro, que todo mundo que visitava ele olhava para ele já tinha se entregado para a doença, ele achou que não tem mais o que lutar, que não tem mais o que fazer. Mas, de repente, aparece uma professora para ensinar advérbio, substantivo, e ele começou a pensar: peraí, se estão vindo me ensinar essas coisas, quer dizer que deve ter alguma esperança. Ninguém vai ensinar advérbios e substantivos para uma criança que vai morrer daqui uma semana. Então, se ela está vindo, deve ser que tem cura para a minha doença, deve ser que eu estou melhorando. E a partir daquele momento, a criança começou a melhorar até Baruch Hashem. Pouco tempo depois, ela estava em casa completamente recuperada. Então, é muito importante essa mitzvah de Bikur Holim, a gente visitar os doentes, a gente dar essa atenção, mostrar o quanto a pessoa é querida para a gente. E, principalmente, olha só, os nossos sábios falam que quem não fez isso não cumpriu a mitzvah de Bikur Holim. A gente vai visitar o doente para rezar por ele. Não, mas eu posso rezar pelo doente de casa. Quando a gente vê a situação do doente, isso entra no nosso coração e a gente vai conseguir fazer uma tefilá com muito mais kavaná. Mas é muito importante, quando a gente vai visitar, a gente dar uma brachá para o doente, a gente rezar por ele, que Deus traga refuah shleimá, uma cura completa, e que Bezrat Hashem, dessa maneira, a pessoa vai conseguir se recuperar e vai conseguir voltar a ter uma vida normal. Então, Deus pessoalmente está dando um exemplo, como a gente falou. Dá para ensinar através de comandos, mas é muito mais efetivo a gente ensinar através do exemplo pessoal. É isso que Deus está fazendo aqui no começo da nossa paraxá. Então, Deus vai mandar aqui os três, entre aspas, beduínos, e Abraham vai dar uma lição para a gente, alahá, aqui é lei na prática, como receber convidados. Olha a honra que ele dá. Ele está sentado na porta de casa, de repente ele vê os três beduínos
ele levanta e sai correndo. Peraí, eu não estou entendendo. Rabino, você acabou de falar que ele estava com uma dor tão grande que ele não consegue nem ficar de pé. De repente ele está correndo, virou um maratonista olímpico. Esse é o amor que Abraham ele tem pelas bondades. Ele esquece da dor. Existe uma regra que uma pessoa que ela está doente, ela está isenta das mitzvot, é óbvio, dependendo da doença, não é? Ah, hoje eu estou com dor de cabeça, eu não vou fazer, não vou rezar, não vou fazer nada. Não é assim, mas ele está aqui com uma dor muito forte, que ele não tem força para ficar de pé. Nessa situação, a pessoa está isenta da mitzvah. Mas Abraham Avinu, ele ama a mitzvah, eu não quero estar isento. Eu quero cumprir as mitzvot, eu quero fazer por amor a Deus, por amor às criaturas, eu quero fazer bondade, está me fazendo falta eu poder fazer bondade. Esse é o nível que Abraham Avinu ele vivia, de amor ao próximo e amor ao Criador do mundo. Então, ele vai pessoalmente fazer algumas coisas, ele vai preparar 3 bois, o Talmud fala para a gente, porque 3 bois, para cada um dos beduínos, ele serve língua de boi com mostarda, comida de reis. Espera aí, comida de reis, você serve para os reis, não para 3 beduínos. São pessoas simples, pessoas que não têm nenhuma importância, não estamos falando de ministros, não estamos falando de gente importante. Mesmo assim, Abraham Avinu serve do bom e do melhor. Isso é Ahavat Chesed, a gente servir para os nossos convidados o melhor que a gente puder servir, a gente fazer com alegria, não ficar dando, tem o convidado, vamos dar o pão velho que sobrou, vamos fazer alguma comida aqui que não gasta muito. Não, ele está preocupado em fazer a mitzvah. Quando a gente se ocupa de uma mitzvah, se ocupa da melhor maneira possível. É um desprezo com a mitzvah se eu começo a fazer uma mitzvah e eu abandono a mitzvah no meio, ou se eu não faço a mitzvah da maneira completa. Teve uma vez um senhor, bem velhinho, ele estava numa sinagoga, estava dando uma aula, e quando terminou a aula, um dos frequentadores falou: Rav, posso te levar para casa de carro? Meu carro aqui está na porta da sinagoga, o senhor já está velhinho, deixa eu levar o senhor. E ele não queria aceitar, não, obrigado, e começou todo mundo a insistir: vai com ele, o carro dele está na porta. E insistiram tanto que o Rav aceitou. Quando ele estava levando o Rav, quando estava chegando já na rua do Rabino, o motorista percebeu que estava um trânsito muito pesado e que ele ia levar mais de 10 minutos só para dar volta no quarteirão. Então ele vira para o Rav e falou: Rav, você se incomoda se eu te deixar aqui na esquina? São 2 prédios dentro da rua, senão eu vou ter que dar toda a volta. Olha o trânsito que está, Rav. E o Rabino virou e falou assim: não, eu me incomodo. Por favor, se você puder, eu agradeceria que você me deixasse na porta de casa. Então, o homem não entendeu. Eu tive que insistir para ele aceitar carona. De repente, ele só quer, se eu deixar ele na porta de casa, ele andar 2 prédios, ele andar 3 quarteirões, e ele não queria aceitar carona. De repente, por causa de 2 prédios, ele vai me fazer dar a volta toda, mas ele viu que o rabino não aceitou mesmo, e ele teve que levar, ele deu a volta, realmente levou uns 10 minutos. Quando o rabino vai descer do carro, ele vira para o homem e fala: você entendeu por que eu te pedi para você me deixar aqui? O homem falou: eu vou ser muito sincero, eu não entendi. Ele falou: então eu vou te explicar. Enquanto eu não tinha aceitado a mitzvah, então tudo bem, você não estava fazendo a mitzvah, mas a partir do momento que eu aceitei a mitzvah e você vai começar a fazer, faz direito, faz até o final, não para a mitzvah no meio, senão você perde os méritos. Então, a Havat Hesed não é só Hesed, está escrito no profeta o que Deus pede de vocês: que vocês façam mishpat, que vocês façam justiça e que vocês tenham a avat chesed. Não é só fazer bondade, é fazer bondade com amor, a gente fazer o melhor que a gente puder para cada pessoa, porque é isso que Hashem ele espera da gente. Hashem, quando ele faz chesed, quando ele faz bondade com a gente, ele não faz meia bondade, ele quer fazer a melhor bondade que ele pode fazer em todas as situações. Assim a gente tem que aprender com Deus e fazer com o próximo. Assim a gente pode aprender dos exemplos de Abraham Avinu. Só que, olha que impressionante, ele, quando está fazendo as coisas, quer dizer, ele vai preparar 3 bois, ele faz tudo com fartura, mas ele pede para o Ismael, o filho dele: traz, por favor, um pouco de água. Agora você ficou pão duro, Abraham. Até agora você está dando tudo em quantidades de rei, e a água você pede um pouquinho. A gente podia pensar: olha, vai ver no deserto,
não tinha muita água, ele quer economizar água? Certeza que não. Qual é a explicação? Por que a água, ele pediu um pouco de água? Tudo que Abraham está fazendo, ele pessoalmente, ele traz quantidades grandes, dá trabalho. Trazer lá a carne, trazer comida em quantidades grandes, você tem que carregar um peso maior. A água, ele está pedindo para o filho dele, Ismael, trazer. Não seja tzadik às custas dos outros. Olha, vai lá, Ismael, e traz 30 litros de água nas tuas costas. Imagina, você vai sobrecarregar uma outra pessoa. Você quer fazer bondade? Não faça bondade às custas do outro. Eu vou dar um exemplo, infelizmente, que a gente vê isso no cotidiano, no dia a dia. Uma pessoa que me comentou, falou, Ira, eu não sei o que eu faço no Shabat, às vezes eu fico muito cansada no Motzei Shabat, fica toda aquela louça do Shabat empilhada, e eu já pedi para o meu marido se a gente podia fazer com descartável, eu vou comprar um descartável mais bonito, mas meu marido não aceita de jeito nenhum, falou, de jeito nenhum, é o cavodo do Shabat, a gente não vai fazer com descartável. Então eu fui procurar o marido e eu perguntei, falei, olha, você não quer fazer com descartável por quê? Falou, não, cavalo do Shabat, Rav, não é bonito fazer com descartável. Eu falei, olha, é verdade, é muito mais bonito fazer com pratos de verdade, com uma louça bonita, mas a minha pergunta é, você quer dar cavalo para o Shabat? Quem que lava a louça no Motzei Shabat? É você ou tua esposa? Quer dizer, você quer ser tzadik às custas dela? Então tá errado. Ou você lava a louça você, já que você quer dar esse cavalo para o Shabat, ou você usa descartável para não sobrecarregar os outros. É isso que Abraham Avino ele está fazendo aqui. Abraham Avino ele quer fazer Hesed, mas o que ele faz pessoalmente em quantidades de rei. O que ele pede para os outros, ele pede um pouco. Eu não quero te sobrecarregar para eu ser tzadik às tuas custas. Não é assim que a vida funciona. Olha que incrível, cada detalhe das bondades de Abraham Avino são uma lição de vida para o nosso dia a dia. Outro ponto aqui impressionante, comecinho da Paraxá, a gente sabe que os três beduínos, eles não são beduínos, eles são anjos. Então, o que está escrito? Que Abraham, ele estava sentado na porta de casa e os anjos, eles estão diante de Abraham Avino e a linguagem da Torá está escrito que os anjos estavam parados sobre Abraham. Então, os nossos sábios falam por que não está escrito que eles estavam parados diante de Abraham e sim que eles estavam sobre Abraham Avino. Então, aqui é uma dica que se trata de três anjos, e os anjos estão acima dos seres humanos. Espiritualmente, os anjos eles têm um mérito muito grande, eles têm um nível espiritual, eles foram criados num nível espiritual muito maior do que os seres humanos, e eles estão, então, sobre Abraham Avino. Mas olha que incrível, os nossos sábios falam que é verdade. Os anjos, eles foram criados com um nível maior que o ser humano, só que eles têm uma limitação. Eles não têm livre-arbítrio. E o ser humano, através do livre-arbítrio, ele pode chegar num nível ainda acima dos anjos, ele pode se conectar com Deus num nível ainda maior. Se a gente se elevar espiritualmente, além da gente se equiparar com os anjos, a gente pode passar os anjos. Por quê? Porque eu usei o meu livre-arbítrio para fazer as escolhas corretas. Depois que Abraham faz todo esse hesed, faz toda a bondade, recebe aqui os beduínos, está escrito que os beduínos estão sentados e Abraham está parado sobre eles, inverteu. Olha que incrível, depois do hesed, depois da bondade, depois de se preocupar com o próximo, Abraham se elevou num nível ainda maior do que o nível dos anjos. O ser humano ele tem um potencial ainda maior. Os anjos são seres muito elevados, mas a gente tem um potencial maior. E uma das formas da gente atingir esse potencial, da gente se elevar, é justamente através da bondade, da preocupação com o próximo, o amor de ajudar os outros, de fazer o bem pela humanidade. Outro ponto aqui que a gente pode perceber, está escrito que Abraham ele ofereceu muitas coisas para os anjos, e na continuação da Paraxá, o Lot, ele aprendeu, muitos anos que ele passou, o Lot é o sobrinho de Abraham, ele também vai receber, está escrito que foram três anjos, três beduínos, né, na casa de Abraham, mas na casa do Lot foram só dois. Por quê? Esses três anjos,
Quando Deus manda um anjo para o mundo, esse anjo tem uma missão. Enquanto ele não termina a missão, ele não pode voltar lá para os mundos espirituais. 3 anjos, quais são os 3 anjos? O anjo Refael é o anjo da cura, ele foi mandado para curar Avraham Avinu. O anjo Gabriel é o anjo da destruição, ele está indo avisar Avraham Avinu que ele vai destruir a cidade de Sdom, e o anjo Michael está indo avisar Avraham Avinu que ele vai ter um filho. Olha que interessante, está escrito que dos 3 que vieram visitar Avraham Avinu, só 2 chegaram até a casa do Lot. Quem foi embora? O anjo Refael, ele vai salvar o Lot da destruição de Sdom. O anjo Gabriel, ele vai destruir Sdom. E o anjo Michael terminou, ele já não tem mais o que fazer, ele já avisou para Avraham Avinu que ele vai ter filho, e ele já voltou lá para o Shamayim, para os mundos espirituais. Por isso que saem da casa de Abraham 3 beduínos e só 2 beduínos vão chegar na casa do Lot. E a gente vê que o Lot, ele literalmente arrisca a vida. A cidade de Sdom, uma cidade de pessoas tão ruins, tão baixas, que tem leis proibindo fazer bondade, e quem fazia bondade era punido das maneiras mais cruéis possíveis e imaginárias. É até difícil entender o nível de crueldade que tinha lá. Infelizmente, com o Hamas, a gente consegue entender aonde chega a crueldade, a maldade do ser humano. Cidade de Sdom, eles chegaram em níveis tão baixos que, para eles, fazer maldade, fazer crueldade, é parte do dia a dia. Eles torturavam pessoas, eles deixavam pessoas morrendo de fome, e literalmente deixavam a pessoa morrer no meio da rua. Se alguém dava um dinheiro para o pobre, então eles deixavam, ninguém vendia nada para o pobre de comida, para a pessoa morrer, faziam de tudo. Se a gente escuta um pouco das histórias de Sdom, é inacreditável que o ser humano possa chegar num nível tão baixo. Por que Sdom chegou nesse nível tão baixo? Os nossos sábios falam que, no começo, eles eram habitantes normais, pessoas boas, mas essa era uma região muito abençoada por Deus, era o Gan Eden, era o paraíso aqui na Terra, tinha pedras preciosas, tinha ouro, era um lugar assim, com todas as brachot no mesmo lugar. O que os habitantes de Sdom começaram a pensar? Falaram, olha, se a gente abrir a cidade para os pobres vão começar a vir aqui de dúzia, eles vão vir aqui, vão tomar a cidade vai começar a ficar feia, vai começar a ter mendigo dormindo na rua, vai começar a ter sujeira, vamos começar a proibir, vamos começar a promulgar leis na cidade para proibir que os pobres venham para cá. E, aos pouquinhos, essas leis foram transformando eles em pessoas insensíveis e, finalmente, em pessoas cruéis. Quer dizer, é um processo. Quando você não faz bondade, o oposto de Avraham Avinu, quanto mais bondade você faz, você vai abrindo o teu coração. O contrário também é válido. Se você é uma pessoa fria, se você não exerce bondade, se você não vai atrás de ajudar os outros, você vai bloqueando, teu coração vai ficando cada vez mais frio, até você se transformar numa pessoa completamente insensível, como eram os habitantes de Sdom. Mas o Lot, ele arrisca a vida dele, ele oferece um banquete, enquanto Avraham Avinu fala, olha, posso servir alguma coisa? Posso trazer um pouco de água? Posso trazer... Então, ele parece que o Hesed do Lot é muito maior do que o Hesed de Abraham. Então, por que Abraham é o modelo de bondade e não o Lot o modelo de bondade? Se a gente olha os detalhes de como Lot fez a bondade, parece que ele fez muito mais do que Abraham Avinu. Então, a resposta é, quando a gente faz bondade, a gente tem que lembrar um detalhe muito, muito importante. Se eu quero fazer um ato completo de bondade, toda vez que eu faço uma bondade com alguém, eu estou doando alguma coisa para alguém, existe uma vergonha de quem está recebendo, porque se alguém recebe sem merecer alguma coisa, ele sente que ele está dando trabalho para o outro, ele sente que ele é um peso, ele sente que ele não merece o que ele está recebendo, então essa bondade vem junto com uma vergonha. Quando o Lot oferece, ele não está nem aí se vai parecer pesado para a pessoa, ele está muito mais preocupado com a honra dele, ele está muito mais preocupado. Olha, os meus convidados que vieram na minha casa, essa é a preocupação do Lot. Abraham, de jeito nenhum, ele não quer ser pesado, ele não quer que as pessoas sintam um peso para ele. O que ele faz?
ele começa oferecendo um pouquinho. Olha, vocês querem um pouco de água, vocês querem um pouco disso, e no final ele acaba servindo um banquete com língua de boi, com mostarda, comida de reis, mas ele não quer que pareça alguma coisa pesada. Ele faz com honra a quem está recebendo, ele quer que essa bondade não venha junto com uma vergonha. Ele está preocupado com a honra dos convidados e não com a honra dele. Uau! Por mais que o Lot parece que ele dá muito mais, na prática ele está dando menos, porque ele está dando com vergonha, ele está dando com incômodo para quem recebe, tanto que os anjos, eles, num primeiro momento, eles não aceitam ir na casa do Lot. O Lot tem que insistir muito. Por quê? Porque os anjos sentiram que, no fundo, a motivação do Lot é uma motivação egoísta, não uma motivação altruísta, uma motivação bondosa, é algo egoísta. Então, o Rav Dessler, ele fala para a gente, Rav Eliel Dessler, Zecher Tzadik Libraha, ele fala que as duas forças antagônicas aqui, que elas mantêm o mundo, é a força da doação e a força de tomar o que é dos outros, pegar o que é dos outros. Todas as coisas boas vêm da força de doação, todas as coisas ruins vêm da força de querer pegar o que é do outro. Então, por exemplo, o roubo, extorsão, enganação, vem dessa corra netilá, de querer pegar o que é do outro, e tudo que é bom, o resto do amor ao próximo, é corra netiná, a força de doação. Então, a gente poderia pensar, então, eu não posso receber nada e eu tenho que o tempo inteiro estar só doando. Não é assim tão fácil. Muitas vezes, quando você recebe, você pode estar doando. Quando você vê que alguém quer te fazer uma bondade, recebe para agradar a pessoa, não para querer receber, e sim para querer doar. E mesmo quando a gente doa, muitas vezes, no fundo, a gente quer doar para depois receber mais ainda. Isso não é bondade, isso é business. Você está fazendo negócios, você não está doando, você está querendo receber. Então, não é só o ato que importa, as intenções, a forma que a gente faz, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Avraham Avinu é o Hesed perfeito, é o Hesed com preocupação ao próximo, é o Hesed tentando não envergonhar aquele que está recebendo, não deixar a pessoa numa situação incômoda. Isso tudo é parte do Ahavat Hesed, do amor que a gente tem que ter pelos atos de bondade. Vamos só para um ponto aqui impressionante que a gente tem que pegar da nossa paraxá, um vorto, uma ideia que eu escutei, que eu vi num livro uma vez, do Rav Tauber, Zecher Tzadik Libraha. O Rav Tauber, ele faz uma pergunta. Finalzinho da Parashat Shavua, a gente tem a Akeidat Yitzhak, o maior teste que um ser humano já passou na vida. Abraham recebe o comando de sacrificar o seu próprio filho. Tem o Talmud, no Tratado de Gitin, que fala da destruição do Beit HaMikdash, no 5º capítulo. Tem aqui uma história de uma mulher que ela perdeu 7 filhos. O César romano, o governador romano, queria que eles se curvassem para as idolatrias de Roma, e eles se recusam. Cada um deles entrega a sua própria vida, falando um passug da Torá, que eles não vão se curvar para Avodazará, porque eles amam Deus e eles não vão se curvar para nenhum Deus estranho. Ele vai matando um por um todos os filhos dessa mulher na frente dela. Quando chega o pequenininho, então o César já está cansado de matar crianças, ele chama a criancinha de lado e fala, olha, vamos fazer uma coisa, não precisa se curvar para a idolatria, eu vou tirar o meu anel, vou jogar no chão, só pega o meu anel, as pessoas vão fingir, vão ver só que você está se curvando, mas não precisa ter intenção nenhuma, só para eu não precisar te matar. E a criança dá risada do César e fala, você não vai conseguir, você é um rachá, e eu não vou me curvar para você, nem fingindo que eu estou pegando o teu anel, não perca o seu tempo com o povo judeu, que a gente não vai se dobrar para você, mesmo que a gente tenha que entregar a nossa vida. E o César, ele mata também essa última criança. Mas antes dele matar essa criança, a mãe chama esse nenê, pergunta se ela pode falar só as últimas palavras, e chama essa criança e fala para a criança, olha, quando você chegar lá no Shammai, você procura Avraham Avinu e fala para ele, Avraham, você sacrificou só um filho e a minha mãe sacrificou 7 filhos. Então, o que a gente poderia pensar? Que parece um ato aqui de gavá, de orgulho. Olha, teu teste foi fácil comparado com o meu.
você sacrificou só um e eu sacrifiquei 7. Tem um comentarista chamado Marshó. Marshó fala que Deus nos livre. Era a última coisa que essa mulher quer é sentir orgulho. O que ela está transmitindo aqui? Um agradecimento para Abraham. Abraham, pela força que você deixou para a gente como herança, que você teve coragem de sacrificar o teu filho, eu herdei essa força e eu consegui sacrificar meus 7 filhos em nome de Deus. Isso tudo é mérito seu, Abraham Avino. Esse teste foi um teste que mudou a humanidade, que o povo judeu já passou centenas de vezes na nossa história por perseguições, por essa escolha, ou você abandona Deus ou você morre, e o povo judeu sempre escolheu a morte e não abandonar os caminhos de Deus. Quantas pessoas já morreram, Al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus, justamente com essa força que a gente herdou de Abraham Avinu. Então, o Abraham, ele vai ter aqui o teste, ele pega a faca e ele vai sacrificar o filho dele, quando aparece um anjo e fala, Abraham, não faz nada, não encosta no teu filho, agora eu estou vendo que você tem temor a Deus. Só que tem uma pergunta, o Rav Tauber, ele fala, olha, eu não estou entendendo. Quando a gente vai fazer uma mitzvah, a gente faz uma brachá. Então, por exemplo, quando a pessoa ela vai colocar o tefilim, instantes antes de colocar o tefilim, ele faz a brachá, Baruch atah Hashem, leaniach tefilim e coloca o tefilim. Quando ele vai colocar o talit, ele faz a brachá e coloca o talit. Então, todas as mitzvot que a gente vai fazer uma brachá. Quando alguém vai fazer um korban, um sacrifício para Deus, isso é uma mitzvah, ele faz também uma brachá. Significa que o Abraham, quando ele levantou a faca, ele fez uma brachá. Quando ele começou a descer com a faca, ele já tinha feito a brachá e o anjo segurou ele. Então a gente sabe que tem uma proibição gravíssima da Torá de fazer uma brachá levatalá, de falar uma brachá em vão. A pessoa ela faz a brachá e ela queria comer uma banana, ela faz a brachá e ela percebe que não tem banana lá, ela esqueceu de deixar banana. Um exemplo, num bebedor de água, é proibido você fazer a brachá sem apertar o bebedouro para ver se realmente tem água lá dentro. Então, a brachá tem que ser feita com cuidado para a gente não fazer uma brachá em vão. E o que aconteceu com Abraham? Pergunta o Rav Tauber, como pode ser que a recompensa da maior mitzvah que o ser humano já fez foi uma brachá em vão, foi uma transgressão? Está escrito que Deus não paga mitzvot nesse mundo. A única mitzvah, a única coisa que Deus paga por uma mitzvah, ele manda outra mitzvah. Aqui parece o contrário, Deus mandou uma transgressão por uma mitzvah que Abraham fez. Como a gente entende aqui isso que aconteceu com Abraham Avinu? Então, o Rav Tauber, ele responde com um dos conceitos mais importantes, e eu acho que nesse momento que o povo judeu está passando, que a terra de Israel está passando, é um conceito que pode mudar os rumos do que está acontecendo com o povo judeu, é o conceito de Kol Israel Arevim Zelazé. Todo judeu é fiador de um outro judeu, nós somos um povo só, nós somos um povo unido, somos responsáveis uns pelos outros. O que é um fiador? Quando uma pessoa quer fazer um empréstimo, a pessoa só empresta dinheiro se tem um fiador. Caso o devedor não pague, a pessoa pode vir cobrar desse fiador. Então, o fiador ele está assumindo uma responsabilidade de pagar no lugar do devedor. Então, isso é uma grande bondade que os fiadores fazem de colocar o dinheiro deles em risco para que a pessoa que precisa do dinheiro possa receber o seu empréstimo. Os judeus são fiadores uns dos outros. O que significa? O povo judeu, para o bem ou para o mal, nós estamos sempre juntos para as coisas positivas, ou Deus nos livre também para as coisas negativas. Vamos olhar o lado positivo, o lado da união, o lado que os nossos méritos podem ser passados para todos os outros judeus do mundo. Olha só que ideia incrível. Aonde pode entrar esse conceito de todo judeu ele é fiador de outro judeu? Imagina que aqui no Brasil tem uma pessoa que ele quer doar um Beit Knesset, 15 milhões de dólares. Uau, vai ser um Beit Knesset, tudo com mármore, com ouro, os melhores materiais. Só que ele tem uma condição para a doação dele. Ele quer o nome dele escrito em todas as paredes, em todas as portas, doado pelo fulano de tal. Do lado de fora ele quer um neon piscando, do lado pelo fulano de tal.
Olha que incrível, a gente tem aqui um ato maravilhoso de bondade, um Beit HaKnesset de 15 milhões de dólares, mas a kavaná, a intenção é horrível. A kavaná, a intenção aqui é uma intenção egoísta, quer dizer, não é uma coisa positiva, não é uma coisa construtiva, é alguma coisa bem negativa. Do outro lado do mundo, tem dois Yehudim, mendigos. Um dos mendigos consegue um prato de comida. Quando ele vai começar a comer, ele olha o amigo dele, está sem comida nenhuma, ele pega metade do prato dele e ele dá para o amigo dele. O que a gente tem aqui? O contrário. O que ele deu? Metade de um prato de comida que era nem dele, ele acabou de receber essa doação de uma marmita, mas ele tem aqui intenção, ele está dando metade de tudo que ele tem na vida, ele não sabe quando ele vai ter mais um prato de comida, e mesmo assim ele está doando metade de tudo que ele tem na vida aqui para um outro Yehudi. Olha que incrível, o que Deus faz? Ele pega o ato que teve uma doação de um Beit HaKnesset de 15 milhões de dólares, aqui faltou a intenção não foi boa. Do outro lado do mundo tem um outro Yehudi que ele fez um ato que é pequeno, mas com uma intenção gigante, ele junta o ato de um com a intenção do outro, e ele traz um mérito para o povo judeu, da doação de um Beit HaKnesset de 15 milhões, como se a pessoa tivesse dado metade de tudo que ele tem na vida para a construção desse Beit HaKnesset, e isso ilumina o povo judeu inteiro, isso traz luz para todas as pessoas. Assim funciona o conceito para o lado negativo também, todo mundo vai ser cobrado. Ah, aquela pessoa está afastada de Torah e Mitzvot, problema dele não é problema dele, é problema de todo o povo. Se a gente não sente a dor dos outros, a gente não se importa com os outros, e infelizmente a gente vai pagar conta todo mundo junto. Isso ajuda a responder como pode ser que no Holocausto morreram muitos judeus que eram tzadikim, que cumpriam Torah e Mitzvot, que faziam a vontade de Hashem. Kol Israel arevim zelazé, somos todos fiadores uns dos outros. Se vem castigo para um, vem castigo para todo mundo. Se vem mérito para um, vem mérito para todo mundo também. Baruch Hashem, somos como se fosse um único corpo numa única alma. Isso é Am Israel. Olha o que o Rav Tauber fala, o que acontece hoje em dia. Deus nos livre, acabamos de ter aqui 1.400 Yehudim que foram mortos simplesmente porque são Yehudim. Não fizeram nada de errado, ao contrário, estavam em paz, não estavam atrapalhando ninguém, e vêm os árabes e matam 1.400 inocentes que não queriam fazer mal para ninguém. Essas pessoas morreram simplesmente por serem Yehudim. Isso se chama morrer al-Kiddush Hashem, é morrer santificando o nome de Deus. Mas espera aí, qual o mérito disso? Essas pessoas não tiveram essa intenção. Por exemplo, na época da Inquisição, até na época da Shoah, pessoas elas estavam dispostas, elas escolheram, você ou pode se converter ou morrer, eu quero morrer, eu vou dar minha vida para Deus. Aqui, ele morreu al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus por escolha. Mas essas pessoas que morreram agora nesses ataques que tiveram do Hamas, elas não tinham intenção de morrer al-Kiddush Hashem. Então, por que isso é considerado que eles estão morrendo santificando o nome de Deus? Olha que incrível. Kol Israel arevim zelazé. Aquela brachá de Abraham Avinu não foi em vão. Aquela brachá de Abraham Avinu, ela vai funcionar para cada Yehudi que morrer al-Kiddush Hashem. Mesmo que ele não teve a intenção vai ser preenchida pela intenção de Abraham Avinu. Ele está disposto a sacrificar o próprio filho, o Yitzhak Avinu, ele está disposto a dar a vida dele por Hashem. Ele quer dar a vida dele porque ele quer fazer a vontade de Hashem. Ele pede para ser amarrado. Pai, me amarra. Eu tenho medo da hora que vier a faca, de querer me defender num ato de instinto. Eu não quero, eu quero fazer a vontade de Hashem, me amarra. Por isso que é chamado Akeidat Yitzhak. Akeidat significa amarração de Yitzhak. Não é chamado Korban Yitzhak. A amarração foi mais importante do que o ato de virar o Korban. Ele está mostrando a vontade dele de ser amarrado para não ir contra Deus, nem de forma instintiva. Ele quer fazer a vontade de Hashem, mesmo que a vontade de Hashem seja que ele entregue a vida dele. Essa intenção de Abraham Avinu vai recair sobre cada Yehudi que morrer al-Kiddush Hashem, mesmo que ele não teve a intenção, ele vai direto para o Olam Abá, graças a essa brachá de Abraham Avinu,
que não foi em vão, essa brachá vai recair sobre cada Yehudi e dá para essa pessoa o Olam Haba. Bezrat Hashem, que a gente possa ter essa sensação, esse sentimento aqui, que somos irmãos, que estamos juntos nessa batalha. Bezrat Hashem, não é a primeira vez que o antissemitismo coloca a sua cabeça horrorosa para fora. Na verdade, isso é só uma desculpa, que a gente está odiando os judeus pelo que está acontecendo em Gaza. Mentira! Esse ódio já existe, está lá latente. As pessoas só estão colocando para fora o que eles já sentem de muito tempo atrás. A gente está lidando com uma situação que já centenas de vezes na nossa história já se repetiu. O que está nas nossas mãos? A gente sentir a dor dos nossos irmãos. É hora da gente se unir e Bezrat Hashem, Kol Israel Arevim Zelazé, cada mitzvah que a gente fizer, cada tefilá, cada teilim, a gente tem que saber, isso está iluminando o povo judeu como um todo, e Bezrat Hashem, essa união, essas tefilot, a gente sentir a dor dos outros, a gente está junto aqui nesse sofrimento, é isso que vai acabar com todo o sofrimento, com toda a dificuldade, e que Bezrat Hashem possa vir o mais rápido possível, o Mashiach e a construção do nosso Beit HaMikdash. Shabbat Shalom.